Ai, caralho. Funcionando, gurizada. Yeezy season approaching. Fuck whatever y'all been hearing. Fuck whatever y'all been wearing. A monster. Bom, então dando uma introduzida no que o projeto é realmente. Como tá no título, ele é um bebedouro IoT, que faz também a medição da qualidade de água automática para fazendas de médio ou pequeno porte, porque geralmente nessas fazendas de agricultura familiar, o abastecimento de água para os animais é geralmente feito através de poços d'água, ou um lago, ou qualquer corpo d'água em geral, e a chance desse corpo d'água estar contaminado é bastante alta. E nem só contaminação de bactérias ou micro-organismos, pode ser também sujeira, barro, lodo no coxo dos animais que posteriormente vão consumir e pode causar algum dano na saúde dos animais. Então, basicamente, aqui está a estrutura, aqui do lado está a arquitetura do sistema. Eu estou usando de cola o meu GitHub, que está todo documentado. Então eu vou ter os 3 sensores aqui, o de turbidez, o de pH e o sensor de ultrassom. E caso a distância do sensor até o nível da água seja acima de tantos centímetros, significa que o nível da água está baixo, então preciso encher. Então, se a distância for maior do que tantos centímetros, ele ativa a bomba e enche o coxo dos animais. Se não, ele continua fazendo a medição. Então todos esses dados eles são encapsulados no ESP, e via Wi-Fi ele envia pelo protocolo MQTT para o dashboard Adafruit, que daí o usuário consegue visualizar os dados na web. Depois que eu comecei a montar o circuito, eu comecei primeiro pelo sensor de ultrassom. Sim, a primeira vez que eu testei ele já estava dando certo, a documentação estava correta, eu achei fácil e é um sensor razoavelmente fácil de implementar. Então eu estava confiante, continuei montando e fui pro próximo, e o próximo que eu testei era o de pH. Eu peguei a caixa do sensor de pH, fui abrir, e quando eu abri, eu vi que veio a sonda, veio o módulo, tudo certinho, também veio um papel, que eu pensei, pronto, tô com o manual, tá feito. Aí eu abri o manual, era em chinês, então eu tive que procurar bastante para conseguir achar o certo. Eu demorei um pouquinho para achar uma documentação certa dele, porque eu tava testando e nunca batia certo com os resultados. Ou ele lia na água e o pH tava praticamente igual de um copo de leite, o que não é para estar certo. Então, pela documentação certa, que tá no meu GitHub também, tá na aba das referências, eu achei um manual dele que é muito bom, tem um código bem seguro para fazer as medições corretas. E lá ele explica que a gente tem que calibrar o sensor. Então, como ele funciona, né? Eu tô aqui com ele. Como é um sensor bastante sensível, porque ele vai ler literalmente os íons de uma solução, a tensão que ele retorna é muito baixa. Se eu não me engano, tá aqui a tabela, mas se eu não me engano é entre menos 400 e poucos milivolts até 400 milivolts. E geralmente um ADC de um microcontrolador ele não lê milivolts porque é muito baixo, e ainda mais que esse sensor ele lê tensões negativas. Então o ESP ele não vai ler, e por isso que eu tava tendo esse problema. Então o que acontece? Ele tem um potenciômetro aqui do lado, que ele é o offset. O que ele faz? Ele pega a faixa de valores de menos 414 milivolts até mais 414 milivolts e joga para cima para eu ter uma referência positiva e com uma tensão maior. De acordo com a tabela original, 0 milivolts é igual ao pH 7. Então, como é que a gente vai calibrar para o pH 7, que é o meio da escala, né? Porque ela vai de 0 a 14, o 7 é o meio. Eu tenho que transformar esse meio entre 0 e 5 volts, porque é o que o sensor precisa. O sensor funciona de 0 a 5 volts. Por isso que ele tem o offset para puxar esse valor para cima, para ficar entre 0 e 5 volts e também conseguir o ESP conseguir entender o que o sensor quer dizer. Então eu vou pegar a ponta desse conector BNC aqui e vou curto-circuitar ele, que nem tá nessa foto. Porque quando eu curto-circuito a ponta, significa que eu estou simulando 0 volts. E esse 0 volts tem que ser o pH 7.
Então, como ele funciona de 0 a 5 volts, a metade de 0 a 5 volts é 2.5. Então, com ele curto-circuitado na ponta, eu vou girar o potenciômetro até eu conseguir uma tensão de 2.5. Então, eu vou estar pré-estabelecendo que a metade de 0 a 5 é exatamente o pH 7, que é a metade da tabela de pH de 0 a 14. Então, é assim que você calibra esse carinha aqui. Agora chegou a hora de falar do meu maior pesadelo até agora desse projeto, que, assim, eu acho que durou fácil 3 meses o problema que eu tive com esse sensor, que é o turbidez. Porque esse sensor ele é muito utilizado, o de turbidez, só que com outro módulo. Então, todas as documentações, todas as lojas que vendem o mesmo sensor, só que com outro módulo. O meu módulo é o vermelhinho, que ele só tem 3 entradas. Então, eu media de um jeito e não funcionava. Eu desmontei e montei o circuito milhões de vezes e nada funcionava. Só que eu não troquei de sensor porque eu sentia que eu tava no caminho certo. Porque esse sensor ele funciona do seguinte jeito. Ele tem 2 pontas. A emissora e a receptora. A emissora emite uma luz e a receptora vai receber essa luz. Caso tenha alguma coisa no meio interceptando a passagem de luz, significa que a água tem alguma substância ou ela não tá limpa e ou ela está turva, no caso. E toda vez que eu testava esse sensor e botava o dedo no meio onde passa a luz, ele acendia uma luzinha. Então o sensor respondia certo, só que com uma tensão completamente aleatória. Ou ele media muito baixo, ou ele não mudava nada, ou ele ficava... Aconteceu muito ele ficar indo de 0 até o máximo e voltava pra 0 e ficava nesse loop infinito. Até que um dia, recentemente, já quase finalizando o projeto, eu achei um site que vendia, um site brasileiro que vendia esse sensor, e lá estava escrito que por padrão o sensor vinha soldado no modo analógico. Eu não entendi o que significa porque eu nunca vi o que eu tinha que configurar no sensor para ele funcionar, não tinha nada escrito em lugar nenhum. Então eu fui ver e o sensor ele tem 3 pads na frente dele, 3 pads muito pequenos. E aí eu descobri que eu fiz essa ilustração para explicar porque não tem documentação nenhuma. Que tem o pad que eu chamei de A, B e D. A de analógico, B de bridge e D de digital. Se eu soldar o A com o B, o sensor funciona como analógico. Se eu soldar o D com o B, ele funciona como digital. Então, sem a solda, ele não funciona de jeito nenhum, ele vai aleatório. E era exatamente o que estava acontecendo comigo. Então, só que como o pad é muito pequeno, eu tive que postergar fazer essa soldagem, porque eu não tenho ferro de solda em casa, então eu tinha que ir pra faculdade pra soldar eu mesmo. E eu fiz isso com a bomba d'água. Só que eu fiquei com medo de soldar porque é muito pequeno, eu tava com medo de fazer alguma coisa de errado, então eu esperei, fiz com o meu professor, e com ferro de solda boa, e ele é bem mais experiente que eu, né? Então soldei e finalmente deu certo a parte da turbidez. Bom, aqui o sensor ele já tá lendo a distância. Eu vou pegar ele e virar pra cima, porque assim ele vai ler uma distância grande. Ligou a bomba. Então a bomba tá enchendo o tanque com água. Aí continua fazendo a medição. E quando essa distância for pequena, ele desliga. Então eu virei pra mesa, ele desligou. E ele já mediu ali o pH e a turbidez da água. E aqui no próprio dashboard, a gente consegue ver que ele enviou exatamente esses dados para o dashboard.